Polícia Militar e que leve uma reflexão aos comandantes dessas corporações e a sua estrutura, né, de comando, na medida em que pacificar os ânimos dentro dessa corporação no nosso Estado é fundamental para que nós possamos abrir uma estrada de debates com a segurança pública no Brasil inteiro, aonde o Rio de Janeiro e as representações do Rio de Janeiro vão cumprir um papel bastante importante. A pauta da segurança pública, o debate de que segurança pública serve à população do nosso Estado e do nosso país, o debate sobre a questão da militarização. Será que esse modelo que nós estamos vivendo, de uma polícia militar, de um corpo de bombeiros militarizado, serve hoje às demandas que a nossa sociedade pedem, reivindicam as nossas autoridades? Será que uma polícia e um corpo de bombeiros que não tem o direito de constituir sindicatos, que não tem o direito de livremente se organizar pelas suas questões salariais, pelas suas condições de trabalho, pela sua dignidade, será que esse modelo é o melhor modelo para produzir uma polícia e um corpo de bombeiros realmente cidadão, que reflita uma sociedade que lutou durante toda a década de 80, final da década de 70 e 80, né, para construir a democracia nesse país? Eu tenho certeza que essa casa e a direção das corporações respeitam a nossa Constituição e respeitam o Estado democrático de direito que emana dessa Constituição. Essa Constituição foi fruto de luta. Essa Constituição não se fez. O Estado democrático que nós vivemos hoje no nosso país, ou pelo menos que nós deveríamos viver, refletem uma Constituição que é fruto de uma luta de gerações. Algumas pessoas, inclusive, ficaram para trás, morreram, para que essa Constituição pudesse se consolidar dentro de todos os preceitos que estão colocados aí, para que nós, os cidadãos, para que nós, as autoridades, né, a respeitemos. Então, o debate que está colocado agora é que nós precisamos incorporar a democracia que nós queremos viver, nós precisamos incorporar ao Estado Democrático de Direito, nós precisamos incorporar os trabalhadores da Polícia Militar e os trabalhadores do Corpo de Bombeiros. A mesma revolução democrática que nós vivemos no nosso país na década de 80 e que nos trouxe liberdade, e que nos trouxe liberdades democráticas, e que foram liberdades tão caras e tão boas para que a gente possa discutir o desenvolvimento, né, do nosso país, aos trabalhadores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro também precisam ser dadas essas liberdades. Eles também precisam vivenciar a plenitude desse Estado Democrático de Direito. Então, o debate hoje, ele ultrapassou o limite das questões salariais. A discussão salarial que foi colocada inicialmente pelo Corpo de Bombeiros tomou uma magnitude, porque se espalhou não só nos bombeiros, mas também pela Polícia Militar, e se espalhou não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E saiu da pauta salarial e passou a colocar nacionalmente uma pauta que discute mudanças profundas na nossa Constituição, né, e nesse Estado Democrático de Direito que está legislando sobre como deve ser o comportamento dessas tropas em cada um dos estados. Então, nesse sentido, o debate da anistia que está sendo proposto aqui por nós parlamentares, ele vai cumprir o papel, essa anistia votada aqui nessa casa, e essa anistia pactuada, negociada com o governo do Estado, e essa anistia concretizada, retornando esses trabalhadores para os seus postos, isentando de qualquer tipo de punição esses trabalhadores, vai cumprir o papel de criar uma ponte entre os governos, entre o legislativo e esses trabalhadores no Brasil inteiro, de forma que o debate possa ser colocado onde ele deveria ter estado a todo momento, que são nas mesas de negociação, do Executivo, nas mesas de negociação do Judiciário e nas mesas de negociação do Legislativo.
é preciso restabelecer as pontes para que esse movimento, que apesar das medidas de força que foram colocadas nesse processo aí de enfrentamento último, esse movimento, ele tem um grau de rearticulação. Eu queria dizer aqui, eu estive na semana passada acompanhando uma comissão de parlamentares federais que esteve aqui no Rio de Janeiro, que realizou um conjunto de atividades aqui no Rio. A comissão de parlamentares esteve com o presidente da OAB do Rio de Janeiro, foi discutido o problema da segurança pública com o presidente da OAB. A OAB está debruçada, sobre essa situação, tentando ver como ela também pode ajudar a pacificar a história e a ser um aliado, no sentido de que se restabeleça o debate entre todos os setores envolvidos. Depois da OAB, nós fizemos com essa comissão de parlamentares uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante Eri, e toda a discussão que foi feita com o comandante Eri foi feita também nesse sentido, no sentido da reabertura do debate, do diálogo, e que para isso as punições fossem cessadas, que não houvessem mais expulsões, que não houvessem mais punições, e que ele também pudesse ser um elemento no debate, no diálogo com os parlamentares dessa casa, buscando um consenso em torno dessa proposta de anistia. E à noite foi feita uma reunião com esses parlamentares, mais com o deputado Chico Alencar, representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, e nessa reunião foi feita toda uma avaliação de como essa comissão nacional, Comissão de Segurança Pública Nacional, pode estar, a partir de Brasília, articulando uma movimentação que tenha como condão restabelecer essa base de negociação nacional. Então, nós estivemos na Bahia, eu estive na Bahia com essa comissão. Na Bahia nós visitamos ainda 4 presos, existem 4 PMs que ainda estão presos na Bahia, foi feita uma discussão com a auditoria militar na Bahia, foi feita uma discussão com o desembargador que está responsável por esse caso, e toda essa movimentação dos parlamentares federais foi feita nesse sentido. Foi feita no sentido de que possa se restabelecer as pontes necessárias. Para vocês terem uma ideia, foi trazida ao Rio de Janeiro uma ideia de que na Bahia tinha acontecido, fatos muito graves tinham acontecido na Bahia. E, no entanto, na Bahia, a justiça na Bahia já está reintegrando, ou seja, todas as pessoas que estavam presas estão saindo das prisões, restam apenas 4 pessoas lá que estão com processo, essa semana deve ter uma definição. O soldado Prisco, que foi colocado aí como grande centro do debate que foi feito, a justiça foi dada uma decisão pela justiça no sentido da reintegração dele à polícia militar. O soldado Prisco foi reincorporado por decisão judicial à polícia militar, Então, assim, mesmo na Bahia, onde se apontou que as questões eram mais graves, de alguma forma, as instituições estão funcionando no sentido de recompor as pontes com esses trabalhadores. Então, se isso é possível na Bahia, se nacionalmente, dentro do Congresso Nacional, existe essa articulação, nós acreditamos que também no Rio de Janeiro seja possível que isso se faça. Então é nesse sentido que eu me somo a todos os outros parlamentares que assinaram, Eu espero que realmente não seja uma saudação à bandeira, eu espero que exista realmente o compromisso de cada um dos parlamentares que assinaram esse documento, está dialogando com o governo, está dialogando com a casa, está dialogando com a tropa, com os trabalhadores, para que nós possamos realmente chegar a essa anistia. E mais, a anistia é um pequeno detalhe, um importante, é pequeno, mas é um importante detalhe no sentido da gente rearticular uma mesa de negociação nacional, onde a questão da segurança pública deva ser produzida, deva ser negociada de forma realmente a que a gente possa ter um modelo de segurança que atenda não aos governos, não aos deputados e não individualmente aos soldados e aos bombeiros, mas que responda à sociedade.
Quem precisa de um corpo de bombeiros, né, desmilitarizado, quem precisa de democracia nas relações com a tropa, quem precisa, né, de paz nos quartéis, né, quem precisa de que dentro dos quartéis vigorem direitos humanos, sociais, civis, trabalhistas, quem precisa disso é a sociedade, que clama por uma segurança pública, né, que realmente se faz cada vez mais urgente. Então é isso que eu queria dizer, agradeço, muito obrigado, senhor presidente. Próxima deputada, inscrita, ilustre deputada Aspásia Camargo. A senhora dispõe de 10 minutos.